Olá! Na hora de escrever, você já ficou em dúvida sobre qual seria a melhor palavra para usar em uma frase? Você já se perguntou por que algumas de suas frases se parecem mais do mesmo, sem a aparência e a assertividade de um texto profissional? Você já parou para pensar se seu vocabulário não está limitando a sua maneira de escrever? Então me acompanhe ao longo desta aula para saber como encontrar as palavras certas para exprimir as suas ideias no papel com maior exatidão. Eu sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, e esta é a nossa aula 4.2 da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação. Vamos lá? Certa vez, o filósofo Wittgenstein disse: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Ou seja, ele quis dizer que as palavras que eu não conheço limitam a minha capacidade de expressão e também a desenvoltura com que organizo e desenvolvo as minhas ideias no papel. Pior que a falta de vocabulário é a falsa sensação de que dominamos o vocabulário de um assunto. Infelizmente, isso é muito comum hoje em dia, por conta das leituras superficiais que fazemos através das telas eletrônicas, sem reflexão e sem aprofundamento. Pense nisso. É certo que precisamos ler para podermos escrever. Porém, não adianta ler muito. É preciso ler com qualidade. Nossa aula seguirá este roteiro. Primeiro, falaremos de precisão vocabular. Em seguida, falaremos de dois problemas da escrita: a redundância e os clichês. E por fim, abordaremos 5 bugs na escrita. Vamos começar pela precisão vocabular. É fato que cada palavra tem mais de um sentido. Por exemplo, manga. Manga pode ser uma peça da minha roupa, da minha camisa, ou pode ser uma fruta. Isso significa que o significado que você pretende exprimir através de uma palavra pode se perder ao longo do processo de comunicação. Como neste exemplo, a pessoa escreve uma palavra achando que ela significa alguma coisa, porém essa palavra no dicionário tem um outro significado, e aí o nosso leitor, das duas uma, ou entende a palavra do jeito que está no dicionário, ou entende de uma terceira forma, diferente daquela que você pensou e diferente daquela que está no dicionário. A confusão está armada. Um exemplo interessante é este: aquário e piscina. As duas palavras significam uma grande quantidade de água cercada por algum recipiente. Porém, aquário normalmente é utilizado para um recipiente que guardamos dentro de casa. E a piscina é um recipiente que normalmente está fora da casa. Então, se uma pessoa usa aquário no lugar de piscina ou piscina no lugar de aquário, pode até ser leviana, superficial, dizendo: ah, é tudo a mesma coisa, é um monte de água. Mas a gente sabe que não é. Cada uma dessas palavras, aquário e piscina, tem conotações, tem significados completamente diferentes. Eu sei que este exemplo é exagerado, mas ele ilustra as sutilezas que vão existir entre duas ou mais palavras que você venha ficar em dúvida na hora de escolher qual a melhor para ser usada no seu texto técnico. Vamos ver alguns exemplos? Python, C e Java são linguagens de computação muito utilizadas. Ora, computação envolve transformação de dados. Python, C e Java são linguagens de programação, que é o ato de descrever passos de execução. Outro exemplo: a internet ocupa um papel de destaque na sociedade. Ocupar significa preencher, e o verbo que a gente deseja utilizar não exprime exatamente esse sentido, e sim de desempenhar, exercer um papel de destaque na sociedade. A televisão tem uma grande abrangência em nossa sociedade. O verbo ter, ele é muito genérico. Ele é utilizado na fala coloquial em uma ampla gama de situações. Ele pode ser trocado por um verbo mais forte. Da mesma forma, a palavra abrangência não está adequada, porque ela significa envolver.
Uma frase melhor construída seria esta: a televisão exerce, no sentido de desempenhar um papel, então exerce uma grande influência em nossa sociedade. A função deste sensor é tirar a pressão arterial. Da mesma forma que o verbo ter, o verbo tirar também é usado em uma ampla gama de situações. E, além disso, ele significa remover. A gente não vai remover a pressão de ninguém. A gente vai medir, aferir, através de um instrumento, a pressão arterial de alguém. Cada exercício concluído evoluía o personagem. Aqui a gente tem que pensar no sentido de quem faz a ação e quem sofre a ação. Quem faz a ação de evoluir é o personagem, não é o exercício. O exercício ele é um estímulo, é um provocador desta evolução. Então ele não evolui, ele fazia o personagem evoluir. As escolas oferecem um conjunto finito de conhecimentos. O que significa finito? É aquilo que tem fim. Contudo, nesta frase, pretende-se dizer que o conjunto de conhecimentos não é necessariamente finito, porém pequeno. E nesse caso, o melhor adjetivo seria limitado. Como eu disse antes, na fala coloquial, nós usamos o verbo ter para uma variedade de situações. Aí, quando vamos exprimir ideias da fala coloquial na forma escrita, temos a tendência mecânica e simplista de trocar todas as ocorrências do verbo ter, que tem somente uma sílaba, pelo verbo possuir, que tem 3 sílabas. E daí a gente pensa, eu estou sendo mais chique, mais formal, mais culto. Só que não. Toda vez que usamos o verbo ter ou seu sinônimo meia-boca, possuir, verifique se não há um verbo mais apropriado, melhor para expressar aquela situação. Mas não se preocupe em fazer essa checagem durante a escrita. São muitas situações a gerenciar nesse momento criativo. Faça isso durante a revisão. Só não deixe de fazer antes de submeter ou de publicar o seu texto. Vamos ver alguns exemplos? Cálculo e álgebra linear são as disciplinas que possuem os maiores índices de reprovação. Índices, eles não são possuídos, eles são apresentados, são exibidos. Então, esta frase fica bem melhor. Cálculo e álgebra apresentam os maiores índices. Cálculo possui assuntos como o estudo de funções. Disciplinas, elas não possuem assuntos, elas cobrem, elas abrangem tópicos. Então, esta frase também fica melhor. Outro exemplo é: a aleatoriedade possui um importante papel na ciência da computação. Ora, papéis, eles não são possuídos, eles são exercidos, são desempenhados. Outro problema de precisão vocabular é quando atribuímos ações humanas para coisas inanimadas. O texto técnico não é uma fábula, onde as formigas trabalham, as raposas enganam e as cigarras tocam violão. Formalmente, esse tipo de construção é chamado de expressão teleológica. Mas não se preocupe em decorar esse nome, e sim em identificar e corrigir tais situações no seu texto. Vamos ver alguns exemplos? Os resultados dos experimentos sugerem que. Resultados não sugerem. Quem sugere são seres humanos e não resultados. Então, o melhor seria, a partir dos experimentos, verifica-se, mas quem verifica? É uma pessoa, é um sujeito indeterminado. Agora, quem verifica é uma pessoa, um sujeito indeterminado. Já não é mais um ser inanimado como os experimentos. A figura X demonstra que, da mesma forma, figuras não demonstram. Quem demonstram são seres humanos, através de uma prova matemática ou através de uma argumentação. A figura X ela pode mostrar algo. Os dados apontam para. Quem apontam dedos não são coisas, mas sim seres humanos. Com base nos dados, podem-se inferir que. Agora sim, seres humanos podem inferir alguma coisa, e não os dados. Os pacotes de rede tentaram atravessar o firewall.
Nada disso. Os pacotes de rede fazem apenas aquilo que foram programados. Eles não tentam atravessar nada. Agora sim, os invasores, eles sim é que tentaram atravessar o firewall. Testes estatísticos informam que quem informa alguma coisa são pessoas. A partir de testes estatísticos, resulta-se algo. Veja que a ação já não é mais exercida por um ser inanimado como os testes estatísticos. Outro problema de precisão vocabular é utilizar o nome da unidade de medida para exprimir a grandeza física que desejamos reportar. Exemplos de grandezas físicas são distância, taxa de perda de pacotes, tempo de execução de um programa, a tensão elétrica, tamanho de um arquivo. Nós medimos essas grandezas físicas por meio das unidades de medidas. Então, distância é medida em metros, quilômetros, taxa de perda de pacote normalmente é medida em porcentagem, tempo de execução podemos medir em segundos, minutos, tensão elétrica é medida em volts e o tamanho de arquivo normalmente é medida em bytes, kilobytes e assim vai. Em decorrência disso, não utilize o nome da unidade de medida para descrever a grandeza, como nesses exemplos ruins. Não devemos falar quilometragem percorrida. O que a gente percorre é uma distância, não é a quilometragem. A distância é medida em quilômetros. Embora a gente utilize comumente a palavra quilometragem na fala coloquial, nós não devemos utilizá-la no texto escrito. Da mesma forma, também não devemos utilizar essas corruptelas aqui. Porcentagem de perda é a taxa de perda. Minutagem de execução, não, é tempo de execução. Voltagem de entrada, não, volt é a unidade de medida. A grandeza física medida é a tensão elétrica, então seria a tensão de entrada. Muito menos esse ridículo baitagem do arquivo. Eu até agora nunca ouvi ninguém falar baitagem de arquivo. Porém, vai que isso vire moda em decorrência das outras que também já viraram moda. Outro problema de precisão vocabular é trocar o uso dos pronomes demonstrativos esse e derivados, essa, isso, nisso, disso, etc., com o pronome demonstrativo este e derivados esta, isto, nisto, disto, etc. Na fala, essa troca é muito comum e não causa confusão, porque contamos com a entonação da voz e a gesticulação do falante para poder cobrir qualquer dúvida e completar a informação. Por exemplo, quando estamos no Brasil e queremos nos referir ao próprio país, ao próprio Brasil, o mais correto é a gente falar este país, porque ele está próximo, estamos dentro dele. Então é este país. Mas se a gente fala esse país, todo mundo vai entender da mesma forma que estamos falando do Brasil, embora não estejamos empregando o pronome correto, que é este. Então, quais são as situações corretas para o uso de cada um deles? Nós usamos o pronome esse e derivados para retomar algo que já foi mencionado no texto. Ou seja, estamos falando do passado. Olha só a associação. Esse, essa e passado. Como nestes exemplos aqui. Programe todos os dias. Isso é importante para reter a aprendizagem. Ou seja, com o pronome isso, estamos retomando a ideia de programar todos os dias. A ideia completa da frase. Para não ter que repetir a frase toda, nós resumimos através do pronome isso. Outro exemplo. Nesse artigo, Paulo Blickstein explica o significado de pensamento computacional. Ou seja, estamos nos referindo a um artigo que foi comentado antes, de autoria de outra pessoa, nesse caso, o Paulo Blickstein. Já o pronome este e seus derivados, ele introduz uma nova ideia, ou então vai referenciar o próprio texto que estamos escrevendo. Da mesma forma que eu associei esse e essa ao passado, associe este, esta, isto ao futuro, como nesses exemplos. Pense nisto. Nisto o quê? Eu ainda vou apresentar qual a ideia a ser pensada.
Faça exercícios de programação todos os dias. Outro exemplo é: neste capítulo, ou seja, o capítulo do qual estamos falando, estamos escrevendo atualmente, descreve-se a metodologia tarará. Outro problema de precisão vocabular é a necessidade de padronizar a nomenclatura que adotamos ao longo do texto. Quando escrevemos textos longos, normalmente realizamos essa tarefa ao longo de alguns dias. Não escrevemos de uma vez só, de um tapa. Em decorrência disso, no dia 1, adotamos certa nomenclatura para exprimir uma ideia. Aí você vive o seu dia, dorme, acorda no outro dia e acaba utilizando uma outra nomenclatura para exprimir a mesma ideia. E assim vai no dia 3, no dia 4, no dia 5. Se você não revisa seu texto, ele fica totalmente incoerente, porque em cada pedaço do texto que foi elaborado, escrito em dias diferentes, está se usando palavras diferentes para poder exprimir a mesma ideia. Por isso que durante a revisão é muito importante que você procure padronizar a nomenclatura. Por exemplo, esquema, modelo, método, política, arquitetura, mecanismo. Muitas vezes essas palavras são usadas como sinônimo. Veja aquela que é mais adequada ao seu contexto e agarre-se a ela. Não tenha medo de repetir, desde que essa repetição seja calculada, seja de ênfase. E se você ficar em dúvida de escolher qual dessas palavras é mais adequada para o seu contexto, então leia melhor as suas fontes. Veja quais foram as palavras que as suas fontes empregaram. Provavelmente é a mesma que você também vai utilizar. Se mesmo assim ficar em dúvida, consulte um dicionário. Consulte também obras especializadas dentro da sua área de conhecimento. Livros-textos, por exemplo. E daí reúna as melhores fundamentações para embasar a sua escolha. Vamos ver alguns exemplos? Dado uma lista de tarefas ao longo de uma semana, qual seria o momento certo para fazer a lista de matemática discreta? A não ser que você queira elaborar um exemplo de como não fazer uma frase em textos técnicos, não escreva dessa maneira. Na primeira ocorrência de lista, temos lista de tarefas. Seria o quê? Uma relação de afazeres. Já a segunda ocorrência de lista, nós temos lista de matemática discreta. Seria o quê? Um conjunto de exercícios de aprendizagem. Então, o nosso leitor vai ficar na dúvida. Essa segunda lista é a lista de tarefas lá do início ou é um novo significado para a palavra lista? Então, troque uma das duas ou até as duas, mas não deixe desse jeito. Outro exemplo é este. Uma linguagem de programação oferece um conjunto de funções pré-definidas e você tem que memorizar a função de cada uma delas. Da mesma maneira, a primeira ocorrência da palavra função significa aqui subrrotinas de programação. Já a segunda ocorrência de função significa o quê? Finalidade, propósito. Em decorrência disso, o seu leitor fica na dúvida. O autor está falando de um subprograma ou está falando sobre finalidade, propósito? Então tem esse olhar crítico na hora da revisão. Então, visto todos estes problemas de precisão vocabular, como podemos fazer para melhorar a nossa forma de exprimir as palavras de forma mais exata? A primeira delas é consultar dicionários. Além de ler a literatura técnica apropriada, revisada, de fontes confiáveis, sempre consulte e sempre tenha às mãos bons dicionários. Veja que estou falando no plural. Não adianta confiar em apenas um único dicionário. É bom utilizar vários e confrontar as visões de cada um para chegar à palavra mais exata na situação em que você quer utilizar. Quando eu digo ter um dicionário às mãos, não precisa ser um dicionário físico. Pode ser, e na verdade vai ser o mais comum, ter um dicionário salvo nos seus favoritos do navegador, ou ter o dicionário instalado no seu smartphone. Um dicionário que eu recomendo é o dicionário criativo, porque ele não apresenta apenas aquele significado de definição. Ele também apresenta a origem da palavra, palavras relacionadas, sinônimos, palavras relacionadas que não necessariamente são sinônimos, mas têm ideias semelhantes. Então ele é um ótimo dicionário, ele é bem completo. E outro dicionário que é bem mais conhecido é o sinônimos.com.br.
Mas tenha um cuidado, não é porque é sinônimo que você pode substituir uma palavra pela outra sem nenhum prejuízo ao entendimento. Os sinônimos não necessariamente querem dizer equivalência, apenas um sentido muito próximo, que nem sempre vai ser 100%, vai ser 90%, 80%, às vezes até uma porcentagem menor, se a gente pudesse assim medir, de concordância, de semelhança entre os significados. Por falar em dicionários, é bom comentar a diferença entre os principais 4 tipos existentes. Temos aquele dicionário de definição, como é o famoso Aurélio. Eles explicam o significado, a definição que uma palavra pode assumir no texto. Temos também os dicionários de sinônimos, que listam palavras que têm um significado bem parecido com aquela que estamos consultando. Temos os dicionários etimológicos, que vão registrar a origem das palavras. E, por fim, temos os dicionários de ideias afins, também chamados de dicionários analógicos, ou em inglês, tesauros, que são dicionários que agrupam palavras, como eu falei antes, que se assemelham, mas não necessariamente são sinônimas. Resumindo esta aula e todos os problemas de precisão vocabular que nós vimos e tentamos corrigir, a principal lição aqui aprendida é: devemos nos colocar no lugar do leitor. Temos que verificar se o significado da palavra que desejamos empregar, ele está próximo do significado que estamos pensando. Se você ficar em dúvida, não hesite em procurar um dicionário. Invista um tempo fazendo essa busca, porque assim você evita perder tempo mais tarde reexplicando algo que foi dito de uma maneira, mas foi entendido de outra. Além disso, a palavra empregada deve fazer parte do contexto do seu leitor. Se você está escrevendo para um público leigo, procure usar menos palavras técnicas. Se você está escrevendo para um público mais burocrata, então até use as palavras técnicas, mas procure explicar o significado delas para que fique mais claro a esse público. No próximo vídeo, nós veremos 2 outros problemas de precisão vocabular: a questão da redundância e dos clichês. Até lá!